Eu preciso da minha igreja. E você? E você? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós te agradecemos pela vida dessa família, ó Pai, tão especial. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor os tem usado de uma forma, ó Pai, extraordinária, de uma forma milagrosa neste lugar. O Senhor, através da vida dessa família, tem promovido uma cura na igreja. Não somente uma cura física ou de alma, mas uma restauração, ó Pai, de algo tão importante, fundamental, que é a comunhão, que é o desejo de estarmos juntos, que é, ó Pai, o desejo de encarar a nossa realidade, ó Pai, e de convivermos intensamente como a sua palavra nos ensina. Que nessa noite o Senhor continue a falar ao coração deste homem de Deus, e que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para a sua palavra neste momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Nós estamos desde quinta-feira, né, nessa empreitada. Então a minha voz já mudou um pouquinho. Não sei se ficou mais bonita ou mais feia. Apesar que comigo, irmãos, tanto faz. Mesmo se eu viesse aqui sem voz nenhuma, ia continuar bonitão. Não muda, não tem jeito, né, Sandra? Mas demorou, amor, de falar é. Irmãos, para mim é uma alegria sempre estar aqui junto com os irmãos. Como o Du falou, nós somos uma família. A única diferença entre nós é realmente a distância. Somos bagunceiros mesmo. Somos um povo simples, os comedores de arroz e feijão. Mas nós temos uma coisa que diferencia, talvez, de muitas coisas por aí. É que nós amamos Jesus. Nós amamos o Evangelho. Nós amamos ver pessoas sendo transformadas. Nós amamos ver pessoas mudarem suas vidas. Nós nunca exigimos perfeição de ninguém, porque até Deus nunca exigiu isso do ser humano. Mas uma coisa sempre Deus desejou: transformar o ser humano. Amém ou não? Estou alegre também porque a minha sogra faleceu, o meu sogro faleceu. Oi? Não, peraí. É que eu ia passar para outra etapa. O meu sogro faleceu há alguns anos e ele era aqui de Campinas. Vocês, como a Sandra falou aqui, ela nasceu aqui em Campinas. É campineira, né? Ela é campineira. E o meu sogro acabou indo para São Paulo e, de uma certa forma, isso separou, né, os vínculos paternos. E depois do meu sogro, ele faleceu, o vínculo já não era tão forte por causa da distância, São Paulo e Campinas, as correrias de todo mundo. Depois que ele faleceu, essa junção ela ficou mais distante ainda. Porque meu sogro era um homem, eu estava falando com minha cunhada hoje, o meu sogro era um homem, um companheirão. Meu sogro, ele era a minha ovelha, ele era o meu pai, ele era também, era o meu sogro, e era também um conselheiro, que nos momentos difíceis ele sentava comigo e conversava as coisas, pedia opinião. E depois disso, nós ficamos um bom tempo sem se ver. E eu falei para a Sandra, nós não podemos sair de Campinas sem ir na Sirene e na Celi, para a gente dar pelo menos um abraço. Eu fiquei feliz que nós tomamos um café à tarde hoje, e elas estão aqui no culto. Eu queria que as duas ficassem de pé um minutinho, por favor. Que a Sandra também ficasse de pé. Graças a Deus. Pode sentar, Sirene, pode sentar, Celi. A Sirene, ela ficou longe de Jesus por um bom tempo, mas agora ela está retornando,
e está firme com o Senhor, recebendo vários milagres de cura, de restauração, e Deus já está usando ela na obra do Senhor, para ajudar as pessoas, dar alimento para as pessoas de rua, e tem. A Celi, ela falta só um pouquinho assim, ó. Faz assim comigo, Celi, ó. Faz assim comigo. Faz assim, Celi. Assim, ó. Menos. Junta os dois dedinhos. Aí, Jesus está quase fazendo uma obra completa. Então nós estamos felizes, né, por nós estarmos aqui. A Sandra estava falando, né, que justamente nesses dias, né, e a gente está aqui, e ela está aqui no culto conosco. A Sandra falou que era um sonho que ela tinha, não exatamente da forma, mas o sentido era esse, da gente estar junto. Amém? Glória a Deus, que maravilha. Bom, irmãos, as minhas pregações, eu não sei se você percebeu, o ponto de partida das minhas pregações, elas são sempre um tema, uma frase, e dali então deságua um liberar de Deus na leitura. E como eu falei, eu cheguei na igreja do mundo das drogas, e eu me envolvi com droga a partir dos 11 anos de idade, e eu arrastei essa vida até os 19 anos, foi quando eu conheci Jesus, e Ele me libertou. E eu cheguei na igreja, na 5ª série, e eu abandonei os estudos, não foi por causa do trabalho, comecei a trabalhar com 14 anos, mas o trabalho não me atrapalhava de eu estudar. O que me atrapalhou estudar foi as drogas. E eu voltei, eu aceitei Jesus, e eu ainda voltei para a escola do supletivo mais um ano. Foi quando a igreja me enviou para uma cidade, para um bairro chamado Cidade Tiradentes, e Deus me pediu os estudos. Deus falou para mim: você não vai estudar, não agora. E hoje, quando um jovem chega da igreja, na mesma situação que eu, a primeira coisa que nós ensinamos lá na igreja se envolve com o batismo nas águas, fica firme com Jesus, pelo menos aí entre 1 ano e 1 ano e meio, e volta para a escola. É a recomendação que a gente dá. A gente faz como Jesus fez para o endemoniado gadareno. Não, você não vai entrar no barco, não. Você vai voltar lá e ver o quanto Deus teve misericórdia de você e o quanto Deus fez por você. É isso que a gente ensina os jovens que saem das drogas e abandonam os estudos. Nós colocamos eles para estudar novamente. E comecei então o trabalho, conheci a Sandra, nos casamos, e quando nós estávamos namorando, eu estava com entre 19 e 21 anos, mais ou menos. Eu já estava com uma célula que era completamente distante da onde ficava a igreja. Não sabia ler Bíblia, não sabia o que era ser pastor, não tinha noção o que era expulsar demônio. Eu via isso no culto, eu via demônio manifestando nos cultos, não sabia de nada disso, era sozinho, não era casado, não tinha estrutura de encontro, de reencontro, de mover celular, de desencontro, não conhecia nada dessas estruturas, era tudo na raça, foi tudo na entrega. Mas apesar de não ter essas estruturas, mas tinha uma coisa que excedia disso tudo. O coração queimava para ver pessoas jovens transformadas como Jesus me transformou. E então parei de estudar, e aí eu terminei então a 7ª série, nesse supletivo que eu voltei, e eu comecei então a evangelizar o bairro para onde a igreja me enviou, sozinho. Quando eu estava com 1 ano e meio cuidando daquela célula, eu estava com 15 pessoas reunindo num apartamento que eu aluguei, e eu pagava aluguel desse apartamento. E ali manifestava demônios, os demônios gritavam e dava muito problema, e os síndicos vinham saber o que estava acontecendo, e eu falava para ele: entra aqui também, você já manifesta também, já se converte, e ameaçava de dar multas. Então eu acabei saindo daquele apartamento. Nós fomos para a garagem de um irmão que se converteu nesse evangelismo dentro do apartamento.
usamos aquela garagem uns 3 anos, depois nós alugamos o primeiro salão, e hoje nós somos com uma igreja, graças a Deus, avivada, uma igreja alegre, servindo ao Senhor. Hoje as pessoas têm toda uma estrutura, as pessoas são casadas, a igreja ensina como você liderar uma célula, você passa pelo encontro, você é liberto, você é sarado na sua alma, toda uma estrutura para poder te preparar. Irmãos, e hoje eu vejo tanta fragilidade, a gente vê tanta gente com tanta estrutura, mas não consegue usar aquilo na obra do Senhor. E o que eu vejo é casais desistindo da célula. Irmãos, um jovem de 19 anos, tinha ninguém por mim, era eu sozinho. E o que eu fiz? Eu fui para Conde de Sarzedas e eu comprei materiais para me aprender o que era servir a Deus, para não cometer besteira, para não fazer o que não devia. De vez em quando, irmãos, a gente vê, ouve, né, a gente usar algumas linguagens, mas o paulista, ele é meio largado mesmo. E paulista misturado com nordestino, aí que se larga mesmo. Então, às vezes a gente fala umas gírias, a gente fala uns negócios, mas, irmãos, não olha a nossa insignificância, não. Olha para o que Jesus quer fazer, amém ou não? A gente é meio doido mesmo. E outra coisa, irmãos, o contexto da Zona Leste de São Paulo é meio complicado. Se você chegar num lugar, for evangelizar na rua, ficar com muita glória a Deus, aleluia, vai dar ruim. O negócio é chegar para os caras e falar assim: ai, mano, Jesus na veia, quer? Aí eu falo: Jesus na veia? Aí eles fazem assim, ó. Não é isso não, irmão, não é isso não, não é isso não. Jesus no seu coração. Então eles entendem. Então, uma igreja muito comportada, na Zona Leste de São Paulo não vai dar muito certo. Tem que ser uma igreja um pouco descomportada, se eu posso falar essa palavra. Mas aí, irmãos, eu fui estudar no meu quarto. Comprei material, comprei 3 tipos de Bíblia, 3 traduções de Bíblia, comprei dicionário bíblico, comecei a me envolver com livros, ler. Eu lembro que na época que eu me converti, tinha um programa, que eu não quero citar o nome do pastor que fazia esse programa, mas o nome do programa era Vinde. Irmãos, eu acordava todos os dias, final de semana, sábado e domingo, eu acordava às 7 horas da manhã, para mim assistir esse programa. Penso o quanto eu cresci nesse programa, porque o pastor que ministrava esse programa, ele é o dono, ele que fazia o programa, irmãos, o cara era muito inteligente, muito capaz, o quanto eu aprendi a falar o português correto com ele, o quanto eu aprendi, irmãos, ir atrás, que ele falava umas palavras difíceis lá, e, meu Deus, o que esse homem falou? Eu corria para o dicionário para saber o que aquele homem tinha falado. Irmãos, eu aprendi, fui aprendendo coisas, e agora com 52 anos de idade, eu terminei os estudos pela Enseja. Eu terminei os estudos pela Enseja, e agora, dia 27 de fevereiro, começa a minha primeira aula de teologia, e eu já estou fazendo as tarefas que já a escola está mandando. Irmãos, e eu vou me formar em teologia. Sabe por quê? Porque um dia Jesus falou assim: olha, não vai para a escola. E agora Jesus falou: vai para a escola, marmanjo. E eu com 52 anos, irmãos, estou terminando as escolas. Então, por que eu estou falando isso? Eu senti no meu coração de falar isso. Jovem, talvez você está oprimido por um espírito de desistência. Como é que um jovem senhor, ele tem esperança do começo, e você não consegue ter esperança no início? Perdão, como que um jovem senhor tem esperança no fim, e você não tem esperança no começo? Então, querido, eu falo uma coisa para você: volta para a escola, vai fazer um curso, sai da frente desse celular, pelo amor de Deus, que isso está comendo teu cérebro, está fazendo de você um inútil, está idiotizando você. Vai aprender coisas boas, vai para a escola, vai fazer um curso. Você que terminou os estudos,
vai fazer um curso, não dá para fazer uma faculdade agora, faz um curso profissionalizante, mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa inútil. Bicho ré que não presta. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. A Bíblia fala que o filho que não ouve o pai e a mãe, que não ouve os seus pais, é a vergonha do pai e o vexame da mãe. Então não seja vexame, não seja vergonha para os seus pais. Vai estudar, porque se um senhor de 52 anos tem esperança em coisas futuras, imagina você que deveria ter. Amém? Então, as minhas pregações, elas partem de um tema, e o tema hoje é saudades de um mundo pagão. Repete comigo, saudades de um mundo pagão. Essa palavra pagão, ela é usada muito no norte, porque uma criança que não passava pela igreja católica, que não passava pelo batismo católico, era considerada uma criança pagã. E na antiguidade, uma criança pagã era considerada uma criança amaldiçoada se ela não na igreja católica. Essa é a história do paganismo. Então, uma criança que não cumprisse os ritos religiosos, que não passasse por aquele rito religioso, por aquela tradição, aquela cultura religiosa, era considerada uma criança maldita. Por isso, para poder aliviar a palavra, ao invés de falar maldita, então a criança era pagã, porque ela não havia passado pelo processo que ela deveria passar como criança. O mundo, ele está debaixo de maldição, irmãos. É um mundo pagão. É um mundo que precisa ser batizado. É um mundo que precisa ser batizado nas águas. É um mundo que precisa ser batizado no Espírito Santo. É uma igreja, um mundo que precisa nascer de novo. Eu e você, nós estávamos no mundo, e nós éramos pagão, nós estávamos debaixo de maldição. Jesus na cruz do Calvário, Ele se fez maldito por nós, e nós cremos nisso, e essa crença nos levou até o batismo. Então, meu irmão, eu digo para você, você não é mais pagão, amém ou não? Você é de Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, porque você é de Deus, você não é pagão. Você não está mais debaixo de maldição, debaixo da maldição da lei, você agora está debaixo da bênção de Deus. Isso é maravilhoso. Só que, o que nós temos visto nessa geração, muita gente sentindo saudade desse mundo pagão. E o que é saudade? É um subjetivo feminino, é um sentido melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, de uma coisa, de um lugar, ou ausência de experiências prazerosas e momentos marcantes. Isso é saudade. Ninguém sente saudade de algo que não experimentou. Tem gente que sente saudade da cachaça. Ele não se envolve com a cachaça, mas sente saudade da cachaça. Tem gente que sente saudade das drogas. Quando ele passa em algum movimento, em alguma coisa, tem um cheirinho de maconha, ele já enfeitiça. Por quê? Porque bate uma saudade. Você viu quando você ouve uma música secular? O meu pai, ele cantava uma música chamada, de um cantor chamado Valdir Soriano. A música era assim: sinto a cruz que carrego bastante pesada, já não existe esperança do amor que morreu. Você não conheceu, não? Não? Quem conheceu essa música? Quem já ouviu essa música? Sinto a cruz pesada, sinto o amor que carrego bastante pesado. Altemar Dutra. Irmãos, quando você ouve essa música, para nós que já passamos pelos caminhos do mundanismo, você vai ouvindo canções, e aquelas canções, elas vão te trazendo lembranças. E a maioria, como nós vivemos uma vida desequilibrada emocionalmente, sexualmente, né, uma vida de balada, de boemio, a nossa mente, ela tem uma carga de informação do passado,
que nunca vai sair. Porque nenhum de nós aqui tem amnésia. Todos nós temos uma CPU cerebral. E aqui dentro dessa cachola, existe muitas lembranças pelos caminhos que nós passamos. E uma das coisas que aconteceu comigo e com você, é que nós tivemos muitos momentos prazerosos. Inclusive, a Bíblia dá recomendação para a gente não ficar valorizando as coisas passadas. E tudo que a Bíblia fala para a gente não fazer, é bom para nós. Tudo que a Bíblia fala para nós fazermos, é bom para nós. Então, quando nós não fazemos o que a Bíblia fala, nós estamos arruinando a nossa vida. Quando nós fazemos o que a Bíblia fala para não fazer, nós arruinamos a nossa vida. Então, lembranças é uma coisa perigosa, se você não saber administrar elas. Então, a nossa mente, ela tem condições de desenterrar lembranças, coisas terríveis. Você já ouviu falar do subconsciente? O que é o subconsciente? São pequenas lembranças de pequenos acontecimentos que houve nas nossas vidas, que elas ficam escondidas. Elas ficam escondidas na nossa alma, nas nossas lembranças. E quando tem uma situação que é semelhante àquilo que você passou, o que acontece? Aqueles pensamentos do subconsciente, eles começam a vir à tona a você. E uma das coisas que aconteceu comigo e com você, quando nós estávamos no mundo, é que nós passamos por situações de prazeres. Nós tivemos muitos prazeres, que depois virou nosso desprazer. Prazeres com mulheres, no caso dos homens. Mulheres que já teve paixões enlouquecidas. Eu não sei se aqui nesse auditório, mas se tiver, não levanta a mão não. Você se apaixonou pelo seu esposo, pelo seu namorado e tal, e o pai e a mãe não queriam você na família de jeito nenhum. E aí você pegou, colocou essa mulher dentro de um caixote e fugiu com ela aqui para São Paulo. Não levanta a mão. Mas muitos casos desses aconteceu. Aí quando chegou aqui em São Paulo, viveram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 anos juntos, e depois os dois simplesmente... E aí aquela lembrança daquela aventura, poxa, nós passamos por cima da família, passamos por cima do pai, viajamos, chegamos aqui, não tinha nada, e aquela coisa toda. E aquelas lembranças vêm à tona. Por isso que tem muitos homens que estão lutando novamente pela ex. Por isso que tem muitas mulheres lutando ainda pelo ex. Sabe por que faz essas buscas novamente? Lembranças, recordações. Irmãos, por favor, vamos ser sinceros. Sabe por que a gente se envolve com o pecado? Sabe por que nós nos envolvemos com o pecado? Porque o pecado é gostoso, gente. Não vamos ser fariseus e não vamos ser hipócritas. Sabe por que a gente se envolve com o pecado? Porque o pecado é gostoso. Por que tem homem aí, tem 2, 3 mulheres? Tem a esposa que lava a roupa dele em casa, que cumpre as obrigações, mas ele tem as gambiarras por aí afora. Porque é prazeroso. Porque é prazeroso. Está dando para entender? Então, irmãos, essas lembranças que nós tivemos no passado é que traz à tona algumas vontades que nós temos. Por isso que alguns voltam para o mundo de novo. Por quê? Porque dentro da igreja a pessoa não vai conseguir praticar aquilo que no mundo ele vai poder fazer. Por quê? Porque na casa de Deus tem o quê? Tem princípios. E esses princípios, eles vão nos regrar. Esses princípios, eles vão nos frear para que a gente não cometa coisa errada. Mas no mundo não. No mundo eu não tenho que dar satisfação para ninguém. No mundo eu não tenho não tenho peso
do erro. Então, nós não podemos, irmãos, deixar essas lembranças trazer saudades desse mundo perdido, desse mundo pagão. Jesus falou assim, ó, esse mundo jaz do maligno. O sistema desse mundo, quem controla ele é Satanás. Quem controla ele é os demônios, é os espíritos. E nós, como igreja, nós precisamos entender, como a pastora falou hoje, que o nosso alvo é Jesus, amém ou não? Nós esquecemos das coisas que para trás fica. E quando o apóstolo Paulo fala de esquecer, ele não está falando no sentido de amnésia, de você simplesmente dar um apagão. Isso não existe. Mas o que ele fala de esquecer é de você não valorizar mais os envolvimentos que eu e você tivemos lá no mundo. Porque se eu começar a valorizar essas coisas, começar a trazer lembranças, começar a ouvir música do mundo, músicas, né, do flashback, no tempo dos bailes, das discotecas, é claro que você vai lembrar daquela moça que você conheceu lá no baile. É claro que você vai lembrar daquele rapaz que estava cheiroso naquele dia. Então o que você tem que fazer? Nós temos que colocar a nossa mente na cruz. A Bíblia fala para a gente levar a nossa mente cativo à cruz, cativo a Cristo, amém ou não, gente? A Bíblia fala assim para nós ter a mente de Cristo, amém? E o que é ter a mente de Cristo? É uma mente que começa a treinar para as coisas que vão vir, para o milagre de Deus, para as bênçãos de Deus, para a vida eterna. A nossa mente, ela não regride para o passado, ela projeta para a eternidade. Essa tem que ser a nossa mente, essa é a mente de Cristo, amém? E aqui o profeta Jeremias, ele falou uma coisa interessante aqui, ó. Ele fala assim, Jeremias 3:20, a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, entretanto, disto eu me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada dia, cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, uma das coisas que o profeta Jeremias, ele estava sendo turbinado, porque havia algumas injustiças religiosas, perseguição ao povo de Israel na época, que afetou muito esse profeta. Inclusive ele foi parar na prisão por causa disso. E aí, irmãos, ele no momento de aflição, no momento de angústias, ele tem duas lutas ali ao mesmo tempo. Ele fala, olha, a minha alma está destruída, a minha alma está... Só que aí, ele dá um estalo nele, ele fala assim, não, mas eu não vou ficar pensando na minha alma, nos conflitos que Israel está passando, que o povo está passando, não, eu vou voltar a minha mente naquilo que me traz esperança, amém ou não? Nós precisamos adaptar nossa mente para aquilo que nos traz esperança, trazer lembrança daquilo que nos traz esperança. Ó, irmãos, quando eu estou vivendo muito conflito na minha mente, sabe uma das coisas que eu faço? Eu lembro do meu testemunho, eu lembro no dia que, em setembro de 92, eu fui convidado para ir num retiro como esse aqui, com toda a igreja. E foi uma luta, porque eu não queria trocar aquelas baladas por aquele final de semana, eu não queria trocar as drogas para estar junto com os crentes, mas com muita relutância eu fui. E quando chegou lá, na porta da igreja, com a minha mochilinha na mão, eu encontrei 3 amigos meus que fumavam droga comigo. E eles estavam indo também para esse retiro. Ah, nós nos juntamos, agora é 4, não é mais 3. Nos juntamos. Irmãos, na bolsa deles tinha cachaça, tinha batida, tinha todo tipo de droga. E aí eu caí dentro, eu fui lá para o fundo do ônibus com eles. Chegou na chácara, o pessoal, o pastor, falou assim, ó gente, nós vamos descer aqui, vamos todo mundo lá para o salão, porque vai dar umas recomendações, e depois nós vamos para o jantar. Irmãos, eu e esses 4 meninos, nós fomos
para uma moita lá perto da chácara, e nós fomos nos drogar. E eu fiz isso naquela sexta-feira à noite, eu fiz isso o sábado inteiro, eu nem ia para os cultos dos crentes. Só que no domingo aconteceu uma coisa interessante. Eu acordei, e eu olhei para aqueles três meus amigos, falei, puxa vida, mas o meu primo me chamou e tal, para vir para esse retiro. Puxa, é uma desonra, né? Me bateu um momento de consciência. E eu falei para eles assim, olha, eu vou lá para os crentes, eu vou lá assistir o culto dos crentes. E era um salão mais ou menos, um pouco menor do que esse. No fundo do salão tinha uma mesa de bilhar e um pimbolim. Eu nem estava sentado nas cadeiras, junto com as pessoas, eu estava sentado na mesa de bilhar. O Paulo Rubens e o Edmilson foram convidados para esse retiro, para ministrar nesse retiro. E o Edmilson começou a ministrar, ele não me conhecia, não sabia, estava ali não conhecia quase ninguém, não sei se esses meninos. E o Edmilson começou a ministrar, e ele começou a falar sobre maldições. Rapaz, aquele homem começou a ministrar, e eu falei assim, gente, mas quem foi falar minha vida para esse homem? E ele começou a desaguar, e falar, e falar, e falar, e falar, e eu achei interessante aquilo. Falei, puxa vida, mas... Aí, o pastor, aí teve a pregação, fez o apelo, eu não fui para o apelo. Eu era endemoniado, irmãos, não fui para o apelo. Uma resistência dentro de mim, mas eu achei interessante aquele homem falar toda a minha vida. E aí o pastor pegou o microfone, foi dar alguns avisos, parece que ia ter um intervalo, e ele falou assim, olha, pastor Edmilson, aqui lá de Belém, que não sei o quê. Eu falei, pô, rapaz, o cara é de Belém. Tá, vamos lá, bebemos uma água, os caras, e aí, Arnaldo, vamos lá? Gostou de ficar com os crentes? Eu falei, não, rapaz, vai ter mais um negocinho lá, vamos ouvir mais um. O Paulo Rubens começou a falar sobre o Espírito Santo. E, irmãos, aí chamou acho que tinha mais 5 pastores no evento, e o Paulo Rubens falou assim, olha, os 5 pastores, nós vamos pedir para Deus, para que Deus possa encher o povo com o Espírito Santo. Irmãos, não sabia o que era Espírito Santo, não sabia o que era isso. Mas quando aqueles 5 pastores que estavam ali na frente, que eles estenderam a mão, e eles começaram a orar, Espírito Santo toca no meio desse povo, vai batizando. Irmãos, começou a acontecer um rebuliço tão grande. Era o comecinho da igreja videira. A maioria das pessoas era incrédula. Eu tomei até um susto, porque uma pessoa começou, e a pessoa se derramava e gritava de chorar. Esse meu primo, ele estava do meu lado, ele já era crente, e ele estava orando em língua estranha. Só que eu não sei o que aconteceu, que ele saiu dali. Eu olhei de um lado, ele não estava, olhei do outro lado, ele não estava. E aquela língua que ele orou, ficou ali, ficou aquele negócio ali, como se ele tivesse. Eu olhava assim, irmãos, eu sei que teve um momento assim que me deu uma sensação de choro tão grande. Mas um choro muito agonizante, sabe? E eu percebi que naquele choro, Deus estava arrancando algumas maldições, algumas coisas dentro de mim. Irmãos, ao mesmo tempo que me deu aquela angústia, aquela coisa, daqui a pouco me bateu uma alegria tão forte. Foi algo impressionante, assim, que começou dentro de mim, assim, parecia que tinha uma bomba, sei lá o que era aquilo, uma bomba que parece que ia estourar, assim, que ia... Irmãos, eu sei que quando eu tentei me expressar para perguntar o que está acontecendo comigo, quando eu tentei falar, eu comecei a orar em língua estranha. Irmãos, tem 31 anos isso, minha vida nunca mais foi a mesma depois disso. É isso que me traz esperança. Foi o dia que eu tive um encontro com Jesus. Você precisa entender que a esperança a experiência que eu e você tivemos com esse encontro com Jesus, irmãos, nós não teremos outra, ela é única. Ela ficou como memorial para a sua vida. Irmãos, uma pessoa, quando ela se lembra do dia que ela se converteu, irmãos, ela rompe lutas, ela rompe dificuldades, ela rompe pensamentos malignos, ela rompe pensamentos até de pecado, pensamentos de sair da igreja, pensamento de se vingar de alguém, pensamentos de humilhar alguém.
aquilo tudo vai caindo por terra, porque o que sobra, o que fica, a essência, é o dia que nós se apresentamos e nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Essa é a sua esperança. Aí, em Apocalipse, fala para a gente voltar ao primeiro amor. E aí, 10 anos de crente, 11 anos de crente, 12 anos de crente. Aí ele fala para a gente voltar ao primeiro amor. Irmãos, voltar ao primeiro amor não é exatamente você ter a mesma experiência que você teve quando você aceitou Jesus. Aquilo ali é único. Quando as pessoas fizeram um encontro com Deus, muita gente chegava no culto, aquela euforia, né? Eu quero é Deus. Aí as pessoas iam dar testemunho, e elas falavam assim: olha, pastor, eu me converti nesse encontro. E nós corrigia isso. Falei: não, irmão, não foi não. Foi não, porque eu lembro o dia que você chegou na igreja há 7, 10 anos atrás, velho. Eu sei quem era você. Você teve um encontro com Jesus naquele dia que você entrou nessa igreja aqui. Agora, o que o encontro fez com você? O encontro, ele está levando você a exercer obras que você deixou para trás, depois de ter convertido. Sabe o que está acontecendo conosco, irmãos? Nós não precisamos ter um encontro com Jesus de novo. O que nós precisamos é voltar às práticas do primeiro amor. E quais são as práticas do primeiro amor? Ganhar almas, evangelizar pessoas, voltar a ser obediente de novo, são as obras. Voltar a ler Bíblia, voltar a amar a Deus, voltar para os cultos. Lembra quando a gente se converteu? Até culto, irmãos, eu participei de culto que eu nem precisava estar. Uma vez eu tomei bronca do pastor, porque eu fui parar lá no culto de casais. Eu estava sentado lá, e aconteceu o culto de casais, estava eu sentado no banco lá. O pastor falou: meu filho, o que você está fazendo aqui? Eu falei: não, eu sou de Jesus agora, eu vim para o culto. Ele falou: meu filho, mas é culto de casais, pega, vai embora. Aí a pastora falou assim: não, deixa o menino embora não. Arnaldo, vamos lá para a cozinha me ajudar. Puxa, eu fiquei ali o culto de casais, fui servir os casais, que benção. Está entendendo? Então, até culto que não precisava a gente estar, a gente queria estar. Essas práticas do primeiro amor, precisamos retornar elas de novo. Precisamos fazer elas de novo, que nós abandonamos, esquecemos. Mas isso não tem nada a ver que você tem que aceitar Jesus de novo. Apesar que aceitar Jesus é todos os dias, é constante. É na hora que a gente acordamos, que nós oramos pelo café da manhã, nós estamos aceitando Jesus, permitindo que Jesus faça parte das nossas vidas. Mas irmãos, você precisa colocar uma coisa na sua mente: você teve um encontro com Jesus, você teve um encontro com o Espírito Santo, e essa deve ser a memória que você tem que lembrar todos os dias. Amém ou não? Essa é a sua lembrança. Por isso que ele fala assim: olha, mas uma coisa eu faço, no meio de tanta coisa derrotada que eu lembro, que está na minha mente, que está nas minhas lembranças, mas uma coisa eu vou cultivar, uma coisa eu não abro mão, é de colocar esperança, é de lembrar daquilo que me traz esperança. Às vezes você está com um momento muito difícil no casamento, mas lembra daquele dia que ela mandou o bilhetinho para você: olha, eu estou gostando de você. Aí você olha para as brigas hoje e fala: puxa vida, mas nós estamos aqui discutindo, mas ela mandou um bilhete falando que me amava. Nossa, ela morava do outro lado da cidade. Quem aqui namorou que a namorada estava longe, você tinha que viajar para encontrá-la? Deixa eu ver. É luta, hein? Fica com a mão assim, abana para Jesus. Tinha que viajar para estar junto, não é? Irmãos, agora a gente não consegue ficar junto entre a cozinha e a sala, pelo amor de Deus. Não é isso? Mas quando você lembra disso, fala: rapaz, eu atravessava uma cidade para poder amar essa mulher. Eu atravessava uma cidade para poder amar essa mulher. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer isso à memória. Eu vou escrever um bilhete para ela. Se antigamente eu atravessava uma cidade: Pedro, deixa eu sair do meu quarto, deixa eu sair daqui do celular, para me dar um cheiro, dar um abraço nessa pessoa. Irmãos, traz à memória aquilo que te traz esperança. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós não ficamos lembrando das coisas do mundo. Nós não ficamos lembrando. Você substitui a sua lembrança. Ao invés de você lembrar
dos momentos que você cabulava a aula. Não, eu vou lembrar que eu preciso terminar a tarefa da lição de casa que a professora mandou. Lembra de coisa que te traz esperança. Quais são as coisas que te traz esperança? Lembra delas. Hoje você olha para o seu filho, tem mãe chamando o menino de capeta. Ih, acabou a escola, lá vem esse capeta. Lá vai bagunçar minha casa toda. O inferno já chegou. Não, lembra daquele dia que aquela criança que hoje você chama de capeta, a criança que você chama de inferno dentro da sua casa, lembra daquele bebê nascendo que o médico pegou, colocou ele no teu ombro, que você deu um cheiro, que ele estava sujo de sangue ainda, mas você pegou e deu o maior abraço, o maior carinho, o maior amor, você derramou toda a tua alma naquele bebezinho. Irmãos, lembra de coisa que te traz esperança, não fica lembrando de coisa que te traz dor. Amém? Olha só o que aconteceu aqui em Êxodo 16. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, pois os filhos de Israel lhe disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor da terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirados para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão? Olha que coisa interessante, irmãos, olha a lembrança desse povo, quando eles estavam ali de frente ao Mar Vermelho, do lado o deserto, atrás Faraó, do outro lado as montanhas, na frente o mar, não tinha saída. Eles falaram: vamos morrer. E a queixa era: por que você nos tirou da terra do Egito? Lá o Faraó, ele podia até matar a gente, mas ele dava pães para a gente, ele dava comida, ele dava panelas de carne para a gente. Nós podíamos morrer, mas nós não íamos morrer de fome. Irmãos, muitas pessoas, elas começam a lembrar do mundo, porque o mundo, de uma certa forma, tinha fartura. Você vem para um culto de quarta-feira, um culto de quinta-feira, um culto de fé, nós vamos ter um tempo de oração para começar, nós vamos recolher a oferta, o pessoal do louvor vai ministrar algumas músicas lindas, como foi aqui essa noite, nós vamos ouvir a palavra do pastor, vamos vir para o apelo, vamos ser abençoados e vamos embora para casa. Só que o mundo, você chega lá no mundo, você dança, tem bebida, tem mulher, tem homem, tem isso, tem aquilo, tem farra. E sabe o que acontece? Era isso que esse povo se queixou de Moisés. Lá nós tínhamos pães, nós tínhamos carne, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Irmãos, tem gente que está saindo da igreja, nem que ele morra no mundo, mas ele quer satisfazer as coisas do mundo. A média de jovens que fica na igreja, dentro de uma pesquisa, irmãos, a partir dos 12 anos, os jovens já começam a ficar insatisfeitos dentro da igreja, e começam a querer conhecer lá fora, o que os amigos falam, o que os amigos dizem. Eu vou ficar aqui dentro dessa igreja, o pastor falou que para mim namorar, eu tenho que orar primeiro, tenho que isso primeiro, tenho que aquilo primeiro, mas lá fora, eu tenho tudo isso, e não preciso dessas exigências. Lá fora, eu posso trair a minha esposa, ela não vai ficar sabendo. Lá fora, eu posso enganar o meu pai não vai ficar sabendo. E aí, irmãos, esse povo começou então a murmurar contra Moisés, porque eles queriam voltar para o mundo pagão. Só que eles esqueceram que havia serviço escravo lá, amassando barro, para poder fazer tijolo para as grandes construções egípcias. O mundo, ele não tem nada de bom para nós, o que o mundo tem é escravidão. O próprio Jesus falou assim, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado.
Nós não podemos voltar, irmãos, agora que nós somos livres, nós não podemos voltar novamente para a vida de escravidão que nós estávamos. Quantas pessoas, né? Não, hoje eu vou deixar o cigarro, joga no chão, amassa, quando vira as costas já acende outro. Quantas? Porque as pessoas são escravas. Porque é um mundo, irmãos, que não tem mais nada. Nós falamos aqui do filho pródigo, era um mundo que passou fome. Esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo de fome, que nunca sacia. As pessoas vão se envolvendo com o pecado e vão inventando um pecado novo todos os dias, vão inventando um pecado novo todos os dias, para poder satisfazer uma alma vazia, um coração vazio. Mas eu quero dizer para você, que o seu coração, ele é como a tampa de uma garrafa de Coca-Cola. O seu coração, ele tem um buraco, e esse buraco só fecha com uma tampa: Jesus. No dia que você deixa Jesus tapar o seu coração, acabou o seu vazio. Você vai se tornar uma pessoa livre. Sabe por quê? Porque você não vai sangrar mais. O teu coração não vai sangrar mais. Você não vai ficar vivendo mais em depressão. Você não vai ficar vivendo mais em tristezas que você não sabe de onde que vem. Quando você deixar Jesus tapar o buraco que está sangrando a tua alma, você vai amar a Deus. As pessoas pensam, irmãos, que a gente frequenta a igreja porque nós somos fanáticos. Não é porque nós somos fanáticos, é para nós ter um sentido. Frequentar culto para nós tem um sentido. Que sentido que é? O sentido de que Jesus entrou no nosso coração, e essa é a nossa realidade agora, amém ou não? Essa é a nossa vida, é nosso respirar, é o nosso ar. Irmãos, são 31 anos que Jesus vem transformando a minha vida. Irmãos, um jovem que não tinha perspectiva de vida, hoje eu tenho uma família. Um jovem irresponsável, que não dava satisfação para os pais, ia se drogar pelo mundo afora. Hoje, irmãos, para onde eu vou, eu falo para minha esposa: eu estou indo para tal lugar, eu estou em tal lugar, estou assim, assim. Por quê? Porque eu me tornei uma pessoa responsável. Porque Jesus fechou o buraco que tinha no meu coração, o vazio que tinha dentro de mim. Então, irmãos, pelo amor de Deus, lembra, traz à memória somente aquilo que te traz esperança. Se o dia que você se converteu é a sua esperança, então traga à memória. Eu lembro que eu nunca tive um aniversário, eu era nordestino, e aí eu cheguei aqui, uma família muito pobre, então assim, minha mãe nunca fez. O único filho, o único não, né? Acho que era o único, que era eu mesmo, porque o Francisco, ele era filho único. Então minha mãe fazia o aniversário do Francisco, porque, filho único não, porque ele era caçula, perdão. Ele era o caçula, então tinha aniversário para o caçula todo ano. Teve um outro irmão, que é o Carlos José e o Carlos Alberto. Então, pelos dois ser Carlos, minha mãe não esquecia de fazer o aniversário dos dois Carlos. Mas o Arnaldo, esse nome... Bem, acho que uns 10 anos atrás eu conheço esse nome. O Arnaldo chegou da Bahia, irmãos. Ele é o Lucas no Formigueiro. Assistiu o filminho Lucas no Formigueiro? Muito divertido. O Arnaldo era o Lucas no Formigueiro. E aí, nunca se comemorou o aniversário daquele garoto. Por que agora, só porque chegou, vai fazer? Não tinha estímulo. Eu lembro que quando eu me converti, o povo da igreja ficou sabendo do meu aniversário. Aí acabou um culto lá de quarta-feira. Aí o pessoal falou: ó, todos os jovens se reuniram no fundo do culto, lá no fundo da igreja. E aí, chegamos lá e tal, irmãos, estava o jovem, tinha um baita de um bolão assim no meio da roda dos jovens. E aí, uma irmã falou assim: Arnaldo, vem aqui para frente. Me deu uma camisa azul marinho assim, escrito Jesus é vida, bem grande assim, Jesus é vida. Aí ela falou assim: ó, esse é meu presente de aniversário. Aí o outro também: ó, Arnaldo, esse é o meu presente de aniversário. Irmãos, aquela juventude todinha começou a me dar presente de aniversário, irmãos, e cantaram parabéns, e falaram assim: meu filho, assim diz o Senhor, é pique, é pique, é pique. E tem mais, meu servo, parabéns para você nessa data querida. Irmãos, depois de anos, com 19, com 20 anos, irmãos, eu tive meu primeiro aniversário dentro da igreja.
Eu falei assim, gente, esse povo aqui é minha família, então não vou largar mais isso aqui de jeito nenhum. É essas coisas que nos traz esperança, o amor entre os irmãos, amém, irmãos? Eu pergunto para você, quem de nós daqui já não foi marcado com uma situação dentro da igreja? Quem de nós? Talvez alguém chegou na sua casa e falou assim, olha, eu vim aqui trazer esses remédios. Talvez a pessoa ficou sabendo através de outra pessoa que você estava precisando de ajuda, e essa pessoa que levou a comunicação não podia te ajudar, mas comunicou com alguém que podia te ajudar. E aí a pessoa, olha, eu vim trazer isso aqui para você. Eu falei, gente, como é que eles ficaram sabendo que eu estava enfermo? A minha cunhadinha teve uma experiência tremenda lá na igreja. Roubaram os produtos dela, e ela pediu uma oração, olha gente, vou ter que pagar a nota fiscal, a nota dos produtos para a empresa e tal, não sei o que. Trouxe um prejuízo, para ela roubar o carrinho que ela trabalhava. Irmãos, para ela repor todo o material, tudo aquilo, ia ser doloroso para ela contando agora à tarde para a gente. Mas aí, ela lá na igreja, um irmão falou assim, olha, eu quero ajudar a repor o material. Aí o outro também, peraí, Silene, ó, Deus me tocou para você comprar o material. Irmãos, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que ela recebeu uma oferta que ela ficou admirada. E além da oferta, a empresa estava fazendo a avaliação do roubo, ela fez o BO, tudo. Sabe o que aconteceu? A empresa isentou ela de pagar tudo. Ela recebeu uma ofertinha e nem precisou usar. Ô glória, hein? Irmãos, quem de nós não fomos marcados por alguma coisa que alguém fez para nós dentro da igreja, irmãos? Isso é o partir do pão. Você vai sair da igreja, você vai ir para esse mundo pagão, você vai abandonar Jesus, você vai abandonar esse amor, você vai abandonar essa solidariedade que as pessoas fazem por você. Não podemos fazer isso. Nós precisamos honrar, nós precisamos ser gratos por aquilo que Deus faz nas nossas vidas, amém ou não? Então, irmãos, não saia desse mundo pagão. Esse mundo já está sentenciado, e se você for para ele, você cai debaixo da sentença. A Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno, e o maligno, ele vai para o inferno, e a Bíblia fala assim, que o inferno não foi feito por seres humanos, mas todos que ser guiado pelo maligno, vai pelo mesmo lugar que ele. Então, meu irmão, você não tem por onde fugir, ou é Jesus, ou é Jesus, sim ou não, gente? Ou é Jesus, porque se você der a mão para esse mundo, você vai ser sentenciado junto com esse mundo. O próprio Tiago falou assim, olha, aquele que constitui-se amigo desse mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Se eu sou amigo desse mundo, eu já me constituí inimigo de Deus, porque Deus, irmãos, odeia o sistema desse mundo. O que Deus ama é o sistema ético e moral que Ele deixou, chamado Bíblia. É isso que Deus ama. Deus ama a instituição mais poderosa, mais maravilhosa, mais linda, mais honesta da face da terra, uma coisa chamada corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, que está aqui no nosso meio, que foi levantada para poder salvar vidas, salvar almas. Nós não podemos dar a mão para esse mundo. O que nós temos que sair é como um exército, para ir lá, arrebatar as vidas que estão nesse mundo e salvá-las. Jesus falou para os seus discípulos numa oração, ele falou com Deus, Deus, não peço que o Senhor os tire do mundo. Tirar do mundo lá não é no sentido de deixar eles envolvidos no mundo, irmãos, mas Jesus falou assim, não peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do mundo. Irmãos, Deus te protege desse mundo, não vai se entregar, porque o que adianta a proteção de Deus nesse mundo, se eu estou me entregando a Ele? E Deus falou assim, irmãos, proteja-os do mundo, para que eles possam ganhar almas no mundo, para que eles possam salvar. Irmão, sabe por que a gente recebe livramentos? Sabe por que esse mundo não consegue tragar a gente? Porque Deus quer que nós venhamos ganhar muita gente nesse mundo, amém ou não? Aí você fala assim, pastor, seria tão bom, no dia que eu aceitei Jesus, aí viesse uma nuvem, me pegasse, e me levasse até os braços de Deus, e acabou. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia fala assim, vós sois luz desse mundo, amém ou não? O mundo está em trevas, por isso que Deus falou que nós somos a luz. Por que nós somos a luz? Porque o mundo está em trevas, e se você dá a mão para esse mundo,
você entra na escuridão junto com ela. Eu vejo alguns meninos lá da igreja se desviaram, e você encontra eles, e você passa assim, né, meio com reflexo, e você vê o cigarrinho na mão, só que você passa no reflexo, aí você percebe que eles viram você, aí já joga no cantinho assim, aí é a hora que eu entro. E aí, irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, na correria aí. E aí, está tudo bem? Ô, pastor, mas está tudo bem, está de boa, nós estamos de boa. Irmãos, ele acabou de jogar o cigarro ali num canto. Está viciado. Ou seja, está em trevas. Ele deixou de ser luz, e quando nós deixamos de ser luz, a escuridão vem. Diga comigo, eu sou luz desse mundo. Eu não vou me dobrar a esse mundo pagão, mas eu estou aqui nesse mundo para ser luz, para ser exemplo, para ganhar almas para Jesus. Amém? Quem gostaria de ser um missionário nesse mundo? Nós não vamos nos dobrar, irmãos. Nós vamos ser missionários nesse mundo. Quando você sair dessas portas aqui, saiba, deveria ter uma placa bem grande assim, ó, você está entrando no seu campo missionário. Amém ou não? Quando eu e você acabar esse culto aqui, que nós saímos daquela porta em diante, é o nosso campo missionário. Não é onde a gente vai se deleitar nos prazeres. Sim ou não? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas? Tem aqui alguém pela primeira vez? Veio convidado com alguém? Está aqui conosco? Não? Tem alguém? Tem alguém? Tem uma jovem senhora ali, convidada. Ah, ela agachou, achou, isso. Faz assim para Jesus. Como é seu nome, filha? Glória? Vitória. Olha, está vendo, Vitória? Está escondendo por quê? Além da Vitória, quem mais? Deixa eu ver, quem está pela primeira vez aqui, foi convidado por alguém? Deixa eu ver, mais ninguém? Alguém levantou a mão? Vitória. Ô, Vitória. Alguém, quem trouxe a Vitória, vem com a Vitória aqui, por favor. Quem trouxe a Vitória? Isso. Vem cá, Vitória. Esse pastor é doido, né, Vitória? Tudo bem? Prazer, Arnaldo. Joia. Você é a mãe dela. E aí, Vitória, está tudo bem? É. Eu posso fazer uma oração por você? Todo o coração? Põe a mão no seu coração. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entendi, eu não sou do mundo, esse mundo está perdido. Eu entendi que a única pessoa que pode me ajudar a vencer esse mundo é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Por isso, nessa noite, eu entrego o meu coração ao Senhor Jesus. Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Senhor Jesus, entra no meu coração e me dá a paz que os meus amigos não vão conseguir me dar, que o dinheiro, que um bom emprego, um bom carro, não vai me dar a paz que eu preciso. Por isso eu permito que o Senhor da paz entre no meu coração, alivie as minhas dores e tenha misericórdia da minha vida. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida que está aí contigo, em nome de Jesus. Isso, continua com os olhos fechados. Cadê a Sandra? Ela saiu. Vem cá. Estende as mãos para cá, vamos orar pela Vitória. Pai, nós oramos pela vida dessa jovem. O nome dela condiz com aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. O Senhor conquistou a vitória dela, meu Pai. Por isso, que o coração da Vitória receba a informação de quem ela é, meu Pai. Dá as vitórias na mente dela, nas lutas, nas carências. Dá vitória para as labutas da vida. Dá vitória para ela nas suas tentações. Dá vitória para ela, meu Deus, para
servir ao Senhor nesse mundo egoísta. Que o Senhor visita a Vitória, visita o coração dela, tira os momentos de conflito de alma dentro dela, as lembranças do passado, e que ela venha agora, a partir de hoje, trazer a lembrança desse dia, do dia que ela aceitou Jesus. Que ela venha trazer à memória aquilo que traz esperança para ela, meu Pai. E a partir desse dia em diante, a vida da Vitória é outra vida. O coração dela nesse momento se enche de paz agora. O coração dela se enche de gozo, de alegria em Deus. Alegria que ela tem buscado nos amigos, alegria que ela tem buscado em outras coisas artificiais. E até então ela não recebeu ainda, mas agora a paz, a alegria, a harmonia de espírito entra dentro do coração da Vitória agora, e que o Senhor enche ela de alegria, de uma alegria que ela é inigualável, algo que ela não vai conseguir entender, algo que ela não vai conseguir se explicar, mas vai estar dentro dela. Enche, escreve o nome dela no livro da vida, batiza ela com o Espírito Santo e muda o ser dela, e dá força e alegria para ela vir para a casa de Deus, para os cultos, se envolver com as coisas do Senhor, para ela dar continuidade nessa paz que entra dentro do coração dela nesse momento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Quem quiser sair do lugar, dá um abraço na Vitória. Você ganhou uma família, você ganhou uma família.